Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos com um projeto totalmente novo, então hoje eu vou pedir um pouco de paciência com vocês, porque a gente vai ficar com essa imagem aqui conversando com a minha carinha feia, enquanto o Tiquitita está aqui pedindo atenção, porque eu tive a chance de ver lá em Portugal que eles não têm vestibulares como os nossos, mas provas de avaliação de certa forma que dizem como o aluno está com desempenho nos anos, né? Então eu escolhi o exame 12, que corresponde ao 12º ano lá. Então você pensa assim, 12º ano, como é que é isso? Ó, do 1 ao 9º ano, ensino fundamental, mais 3 anos de ensino médio, então corresponde ao nosso 3º ano de ensino médio. Então, de certa forma, a gente poderia esperar um conteúdo parecido com o nosso. Então eu fiquei curioso, adquiri uma literatura lá, mostrando como é a prova, e observei que certos assuntos são discutidos lá, que não caem muito necessariamente nos nossos vestibulares tradicionais. Então, antes de tudo, minhas desculpas, porque vai ser uma matemática um pouquinho árida, né? Então se prepare para isso. Se quiser fazer a explicação, ouvir ela um pouco mais lenta, fique à vontade, porque eu também tive que parar para pensar um pouco para tornar isso um pouco mais digerível para vocês. Mas é matemática pura, então segura a marimba, peão, me acompanha aí que a gente vai começar com determinação de plano de 2 vetores. E vou aproveitar também, já que a gente está aqui, para falar também como a gente determina uma reta num plano. Tudo isso em R3. Fica assim. Bem, tem um R3 aí, eixo X, Y, Z, e entre diversos planos que eu poderia representar, eu achei que eu vou representar o plano mais simples, que é o que a gente conhece, que é o plano em XY, tá? E uma reta passando por aqui, pelo vetor V1, como é que a gente vai determinar ela também? Bem, reta, a gente tem diversas formas de determinar. Então eu posso ter um ponto P1 e P2. Uma das possibilidades que eu tenho é de eu ter um ponto e uma direção em um sentido, aí eu passo a ter uma reta. Nesse caso, como é que ficaria? Ó, então vou escolher esse ponto aqui e eu quero fazer a reta com a orientação aqui de V1. Como é que vai ficar essa reta? Ó, primeiro eu vou ter esse ponto P e a partir daí eu vou somar com V1 e você ter esse segmento de reta. Só que o segmento de reta para mim não é o suficiente. Ele pode vir, digamos, até aqui, aonde eu tenha V1 mais V1 e tenha 2V1, ou 3V1, ou V1 voltado para o sentido oposto, ou uma fração de V1. Então, qualquer coisa que eu multiplique aqui, um K, tá? Sendo K pertencente ao conjunto dos números reais, vai determinar a reta. Então, por exemplo, vou com uma reta bem simples, ó, passando aqui pela origem com orientação em X. Então é a reta 0, 0, 0, que é o ponto, mais K, que multiplica um vetor que tem em X, eu vou escolher o mais simples possível, ó, 1, 0, 0, que é o vetor unitário. Isso aqui determina essa reta aqui, por exemplo, tá? O Tiquitita tá mandando uma lembrancinha aí para vocês. Dado o exemplo, vamos avançar aí para pensar como é que eu poderia determinar esse plano aqui, tá? Bem, se por um acaso eu somar esses 2 vetores, eu vou ter essa resultante aqui. E essa resultante pertence ao plano. O que me impede de eu pensar da mesma forma que pensei com a reta? Eu vou fazer um vetor aqui, sei lá, 3 vezes maior que V1. Então eu vou ter aqui 3V1. E vou pensar aqui, ó, sei lá, 8V2. Legal? Então, 3V1 mais 8V2 também vai pertencer a esse plano.
Perceberam como é que a coisa funciona? Né? Já que a gente está falando sobre Portugal, é interessante que eles falam muito claramente a diferença de entender para perceber. Você entende quando estamos falando a mesma língua, mas percebe quando realmente tem a compreensão do que está se falando, né? Então, o que eu vou ter aqui, ó? Eu tenho uma constante multiplicada pelo um vetor V1. Vou colocar índice, tá? Porque a constante que vai estar para um vetor não é necessariamente a outra de outro vetor. Mas outra constante multiplicado pelo outro vetor V2. Tá legal? Então, esse próprio plano aqui que eu escolhi, eu posso determinar ele com os unitários, né? Então, a gente costuma usar o unitário I para X e o unitário J para Y, né? Ou seja, esse I aí seria o vetor 1, 0, 0 e o J seria o vetor 0, 1, 0. Legal? Então, eu poderia, ó, constante K1, você pode variar ela à vontade, ela pertencendo aos reais, tá? A gente está trabalhando com os reais. Nada impede eu colocar I aqui, se por um acaso você esteja acostumado com isso. Se você não está acostumado, eu vou bater uma bolinha tranquilinha aqui, mais um K2 que multiplica o meu unitário em Y. E nós temos aí a determinação desse plano aqui, que está representado no chão aí desse meu R3. Bem, é isso. Espero que você tenha conseguido acompanhar a lógica disso com uma certa tranquilidade. Qualquer coisa, assiste aí de novo, de repente com a explicação até mais lenta. E tenta determinar aí, para mim, como é que ficaria esse plano e esse plano, tá? E como é que ficaria essa reta aqui, ó, para você ver se você entendeu o assunto direitinho e comenta para mim, beleza? É isso. Lembrando sempre que aqui a gente tem aula todo santo dia. Peço para você deixar um like aí para fortalecer o trabalho velho. Compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim. E um alô aqui da Tiquitita que quer mandar um abração para vocês aí também. Valeu!